E se um dia você recebesse uma chave sem remetente? Nenhuma explicação, nenhum aviso. Apenas uma chave, que abre uma porta que nunca existiu na sua casa. O que você faria? Entraria? Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O vento uivava contra as janelas como um lamento distante, um choro de algo que há muito havia sido esquecido. Marcos, sentado à mesa da cozinha, observava a pilha de correspondências sobre a madeira antiga. Contas, panfletos, um envelope sem remetente. Foi esse último que fez seu estômago revirar. O papel amarelado carregava apenas seu nome, escrito em letras tortas, como se a mão que o escrevera hesitasse a cada curva. Ele hesitou antes de rasgá-lo. Dentro havia uma chave, velha, de metal frio, manchada como se tivesse sido enterrada e esquecida por anos. Seu primeiro instinto foi descartá-la, mas então notou um detalhe estranho. A chave era familiar. Ele já a tinha visto antes. Mas onde? A noite caiu e o pensamento não o abandonou. Sentado no sofá, girava a chave entre os dedos, sentindo seu peso incomum. Quando o relógio bateu 3 da manhã, um ruído abafado ecoou pelo corredor. Um clique. Marcos se sobressaltou. Era o som inconfundível de uma fechadura destrancando. Mas ele estava sozinho. E não havia trancado nada. O silêncio da casa era quase opressivo. Marcos ficou parado por um longo tempo, os olhos cravados na escuridão do corredor. Teria imaginado aquele som? O cansaço pregava-lhe peças? Ainda segurando a chave, levantou-se e caminhou lentamente. O chão rangia sob seus pés descalços, e cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Seu coração pulsava nos ouvidos quando chegou ao fim do corredor. Então, ele viu. No lado esquerdo, onde antes havia apenas uma parede nua, havia uma porta. Era impossível. Marcos conhecia aquela casa havia anos. Tinha percorrido aquele corredor centenas de vezes. Nunca houve uma porta ali. Engolindo seco, ele levantou a mão e tocou a madeira. Fria, sólida, real. O desconforto rastejou por sua pele. A chave pesava em seus dedos como se exigisse ser usada. Uma parte de sua mente gritava para se afastar, para destruir aquele objeto e nunca mais olhar para aquela porta. Mas outra parte, uma parte mais profunda, mais sombria, queria saber o que havia do outro lado. A fechadura reluziu à luz fraca do corredor. Como um autômato, Marcos ergueu a chave e a inseriu na fenda metálica. Ela encaixou perfeitamente. O ar ao seu redor pareceu ficar mais denso, como se a própria casa prendesse a respiração. Ele girou a chave. Clique. A porta se abriu lentamente, rangendo como um osso se partindo. O que viu do outro lado fez seu estômago despencar. Era a sua casa, mas não era. Por um momento, Marcos não conseguiu respirar. Seus olhos percorriam o cômodo à sua frente, reconhecendo cada detalhe, cada peça de mobília, cada sombra vacilante sob a luz amarelada da lâmpada no teto. Era sua casa, sem dúvida, mas ao mesmo tempo não era. O tapete na entrada tinha uma mancha escura que ele não se lembrava de ter visto antes. Os quadros na parede exibiam as mesmas fotos de sempre, mas havia algo errado nos rostos. Sorrisos ligeiramente tortos, olhares desviados, como se as versões de si mesmo ali retratadas escondessem segredos indizíveis. A sala exalava um cheiro estranho, um odor adocicado como madeira antiga misturada com algo mais orgânico. O ar estava quente e denso, pesando sobre sua pele como um cobertor sufocante. Ele não deveria estar ali, mas algo o impeliu a dar um passo à frente, e então outro. A porta se fechou atrás dele sem um som. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o leve zunido do motor da geladeira ou o ranger ocasional das paredes existia ali, como se a casa estivesse esperando. Marcos passou os dedos pela superfície da mesa de jantar. O pó era mais grosso do que deveria ser, como se ninguém a usasse há anos. Mas ele morava ali. Ele jantara ali ontem. Ou teria sido ontem. Seu olhar caiu sobre um caderno deixado sobre a mesa.
A capa era de couro gasto, e ele reconheceu a própria caligrafia nas primeiras páginas. Mas quando folheou algumas folhas, encontrou algo impossível. As anotações eram dele, mas descreviam coisas que ele nunca viveu, lugares onde ele nunca esteve, pessoas que ele nunca conheceu. Na última página escrita, um aviso rabiscado às pressas, como se a pessoa que o escrevera tivesse sido interrompida. Se você encontrou essa porta, já é tarde demais. O sangue de Marcos gelou. E então, atrás dele, o som de um leve arrastar, de pés no chão, ecoou pelo silêncio. Ele não estava sozinho. O som foi sutil, um roçar leve sobre o piso de madeira, mas impossível de ignorar. Marcos congelou, seu corpo tomado por uma rigidez quase cadavérica. Seu peito subia e descia em arfar silencioso, como se qualquer ruído pudesse denunciar sua presença. Lentamente, ele virou a cabeça. Nada. A sala continuava imóvel, mergulhada, naquele silêncio profundo que já não parecia natural. Mas ele sabia o que tinha ouvido. Com a garganta seca, voltou-se para o caderno sobre a mesa, os dedos trêmulos apertando as laterais do couro envelhecido. Ele precisava sair dali. Precisava voltar pela porta por onde viera. Mas quando se virou para a entrada, ela não estava mais lá. O coração de Marcos disparou. A parede onde a porta deveria estar agora era lisa, sem moldura, sem dobradiças, sem qualquer evidência de que um dia houvera uma passagem ali. Seu peito apertou, a respiração tornou-se irregular. Isso não pode estar acontecendo. Ele correu, até a parede batendo nela com força. A madeira ressoou como um túmulo selado. Ele arranhou a superfície procurando qualquer vestígio da fenda que antes existira. Nada. Apenas a fria certeza de que estava preso. Uma risada baixa e rouca veio de algum ponto da casa. O som percorreu sua espinha como um arrepio febril. Não, era sua voz. Não era o eco de sua própria respiração. Havia algo ali. O caderno ainda estava em suas mãos, e como se tivesse vida própria, as páginas começaram a virar sozinhas. 1, 2, 3, até que pararam abruptamente. No meio da página, rabiscado em letras grotescas e irregulares, apenas uma frase. Você não deveria ter entrado. Marcos sentiu o peso daquelas palavras como um presságio. Algo estava à espreita. Algo que sabia que ele estava ali. E no corredor escuro, a sombra de um corpo se moveu lentamente na direção dele. A sombra se arrastava pelo corredor, seu contorno difuso se moldando à penumbra, como uma névoa viva. Marcos não conseguia se mover. Seus pés pareciam enraizados no chão, como se a própria casa o segurasse. Então a coisa parou. Mesmo na escuridão, Marcos sentiu que estava sendo observado. Não havia olhos visíveis nem rosto, mas a presença era esmagadora. A respiração dele se tornou curta, superficial. Foi quando um barulho estalou pelo ar. Um espelho, do outro lado da sala, rachou sozinho. Seu olhar se voltou para o vidro trincado. Dentro dele seu reflexo o encarava. Mas não era ele. A pele de sua cópia era ligeiramente pálida demais. Os olhos fundos demais. O sorriso. Havia algo errado com aquele sorriso. Marcos engoliu em seco. Lentamente, ele levantou a mão direita. Seu reflexo fez o mesmo. Mas então, sem aviso, a imagem no espelho piscou para ele. Ele não piscara. O sangue gelou em suas veias. O reflexo deu um passo à frente, pressionando as mãos contra o outro lado do vidro. E o espelho começou a ondular, como se fosse líquido. Marcos sentiu a necessidade visceral de correr, mas algo o impedia. Era como se o espelho o chamasse. Então, do reflexo distorcido, sua outra versão abriu a boca e murmurou algo. Baixo demais para ser compreendido. Mas Marcos entendeu. Troque de lugar. Comigo. A rachadura no espelho se expandiu com um estalo, e antes que pudesse reagir, uma mão pálida atravessou o vidro e agarrou seu pulso. O gelo percorreu sua pele no instante em que a mão pálida envolveu seu pulso.
O toque era errado. Frio demais, morto demais. Marcos tentou puxar o braço, mas a força que o prendia era descomunal. O espelho pulsava como se estivesse vivo, como se respirasse. O vidro oscilava, líquido e sólido ao mesmo tempo, e seu reflexo, seu outro eu, sorria. Não, um sorriso humano, um sorriso largo demais, esticado como uma fissura em uma máscara quebrada. Os dentes eram opacos, disformes, como se nunca tivessem sido usados para mastigar, apenas para sorrir. Então, a mão puxou com força. O mundo girou. O espelho o engoliu. Marcos sentiu como se estivesse sendo arrastado por um turbilhão viscoso, seu corpo sendo torcido e comprimido enquanto sombras se moviam ao seu redor. Ele tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta. E então, silêncio. Quando abriu os olhos, estava de pé na mesma sala. O mesmo sofá, a mesma mesa, o mesmo ar sufocante. Mas algo estava errado. Terrivelmente errado. Ele se virou para o espelho. Do outro lado, seu reflexo ainda estava ali. Mas agora, ele estava do lado de fora. O sangue de Marcos gelou. A sua cópia levantou a mão e acenou. O mesmo sorriso grotesco nos lábios. Ele avançou até o vidro e bateu. O som foi abafado. O espelho não era mais um portal. Agora, era uma prisão. A outra versão dele riu. Um som rouco, quase sem emoção. E pegou a chave que antes estava no bolso de Marcos. Lentamente ele se virou e caminhou até o corredor, desaparecendo pela casa. Marcos estava preso, ele gritou, bateu no vidro, arranhou a superfície com unhas trêmulas, mas do lado de fora, a vida continuava, sem ele. E então, no reflexo, ele viu as outras sombras se movendo atrás de si. Ele não estava sozinho ali dentro. Marcos sentia o peito subir e descer rapidamente, o pavor rastejando por sua espinha como dedos frios. O espelho agora era um muro, intransponível. Do outro lado, sua cópia já não estava mais visível. Ela havia tomado sua vida. Ele bateu no vidro mais uma vez, depois outra. Mas então, um sussurro percorreu o ar atrás dele. Finalmente, mais um de nós. O coração de Marcos quase parou. Lentamente, ele se virou. A escuridão do espelho que o cercava estava se movendo. Formas difusas, humanoides, começaram a se destacar da penumbra. Olhos opacos espreitavam da escuridão. Bocas tremulavam em sorrisos doentios. Havia outros ali. Outros como ele. Onde eu estou? Marcos murmurou, sua voz vacilante. Uma silhueta mais próxima deu um passo à frente. O corpo era idêntico ao dele, mas o rosto era uma versão em decomposição do seu próprio. Estamos onde todos os que abriram a porta vieram parar. Marcos sentiu uma vertigem. Não podia ser. Isso era um pesadelo. Precisava acordar. Mas então os outros começaram a se aproximar, e Marcos entendeu. Todos ali já tinham sido alguém, já tiveram uma casa, uma vida. E um dia receberam uma chave. Seu estômago revirou. Isso significava que seu reflexo agora estava lá fora, levando sua vida. A única coisa que ficou para trás era ele e sua nova família. As sombras se lançaram sobre ele e Marcos gritou. Marcos sentia a pressão aumentar em seu peito, como se o ar estivesse se tornando mais espesso a cada respiração. As sombras que o cercavam, agora mais nítidas e definidas, se moviam em silêncio. Mas seus olhos eram todos a mesma coisa, a mesma expressão vazia. Por que estamos aqui? Marcos tentou falar, sua voz embargada, mas ninguém respondeu. O vazio nas faces ao redor dele era mais aterrador que qualquer grito. Ele havia entendido, mas não queria acreditar. Todos ali eram ele, ou eram o que ele havia sido. Cada rosto, deformado pelo tempo ou por algo mais sombrio, parecia refletir uma versão quebrada de sua própria existência. O caderno em suas mãos, que já parecera tão importante, agora parecia uma relíquia inútil. As palavras que o haviam guiado não faziam mais sentido.
A chave. A porta. Isso não é real. Ele murmurou para si mesmo, forçando suas mãos a se moverem, mas mesmo assim, o caderno parecia mais pesado. Um risinho baixo veio de trás dele. Marcos virou-se rapidamente, seu corpo já cansado de medo, mas lá estava. Um deles, o mais próximo, com o sorriso torto e os olhos sem vida. Tudo é real aqui, Marcos. A voz era fria, cortante, como vidro quebrado. A chave te trouxe. Agora você é um de nós. O chão tremeu levemente, e o ar parecia denso, saturado de algo escuro. Marcos olhou ao redor, buscando uma saída, mas tudo à sua volta estava em ruínas. O que antes era sua casa, agora não passava de um labirinto de corredores sem fim, com portas que se fechavam assim que ele se aproximava, com sombras que se esticavam até ele. Ele estava preso, em uma mentira. Ele já não sabia se aquilo era um pesadelo ou se ele estava perdendo completamente a sanidade. Ou pior, se já a havia perdido. Quando ele olhou para os outros, a verdade finalmente se fez clara. Eles não eram sombras, não eram fantasmas. Eles eram Marcos, ponto. Cada um ali. Cada deformidade, cada olhar vazio, era ele. Eles haviam se perdido. Eles haviam aberto a porta. E agora, ele estava destinado a fazer parte de algo muito maior. Algo que ele não poderia escapar. A chave não era para encontrar a saída. Era para trancá-lo dentro. Marcos olhou para o caderno que agora, por algum motivo inexplicável, estava coberto de uma névoa densa, como se o próprio ar o corrompesse. E ao virar a página, ele leu: Você nunca deveria ter virado a chave. E então, sem aviso, as sombras começaram a se aproximar, tocando-o, não mais de forma distante, mas com mãos frias humanas, puxando-o para a escuridão. E a última coisa que ele ouviu foi o sussurro de seu reflexo, uma risada abafada. Bem-vindo ao nosso lar. O frio tomava conta de Marcos enquanto ele era arrastado pelas sombras, sua mente girando em um turbilhão de pensamentos e medos. Onde estava a linha entre o real e o irreal? Cada passo que ele dava era como se ele estivesse se afundando em uma espiral sem fim. Cada movimento era uma luta para manter os pedaços de sua sanidade unidos. Os outros estavam ao seu redor, mas agora não eram mais figuras vazias e sem rosto. Não, eles se tornaram reflexos distorcidos de sua própria humanidade. Cada sorriso, torto, cada olhar vazio, refletia um pedaço de si que ele havia perdido ao longo do caminho. Ele não era mais um observador, ele era um deles. De repente, uma luz tênue iluminou a sala à sua frente. Marcos olhou para ela, como se fosse um farol de esperança. Mas quando ele deu um passo em direção à luz, a sombra mais próxima sussurrou: Não se aproxime, ela não é o que você pensa. Marcos parou no mesmo instante, o medo apertando seu peito. Ele olhou para os outros, que estavam mais perto agora, suas mãos estendendo-se em sua direção, mas ele não podia mais ver seus rostos com clareza. Eles eram borrões, figuras grotescas e inatingíveis. Mas a luz ainda estava lá. Ela o chamava. Ele se virou para o caminho iluminado, tentando ignorar as palavras sussurradas, tentando afastar as mãos geladas que quase o tocavam. Quando ele chegou mais perto, a visão de sua antiga casa se desfez lentamente. O que antes parecia familiar, agora parecia estranho. Ele estava diante de uma porta. A porta, a mesma que ele havia encontrado no começo. A chave. Ele olhou para o bolso e sentiu um frio no estômago. Não havia mais nada ali. A chave havia desaparecido. E então, a porta se abriu sozinha. Do outro lado, Marcos viu uma versão de si mesmo. Mas não era o reflexo de antes. Não era o Marcos que ele conhecia. Era uma versão distorcida e torturada. Uma cópia dele mesmo, mas com o rosto desfigurado, com olhos vazios que refletiam um sofrimento imensurável. A chave não era para abrir portas, ela era para abrir almas. O ser de olhos vazios o olhou, sorrindo de maneira doentia. Você nunca vai sair daqui. Marcos não teve tempo de entender.
A porta se fechou com um estrondo, e as sombras voltaram a se aproximar. E o último pensamento, que cruzou sua mente antes de ser consumido pela escuridão, foi: eu sou a chave. Marcos sentia como se sua mente estivesse se desfazendo. O mundo ao seu redor parecia se dissolver, em camadas de névoa densa, e ele estava preso no meio disso. Tudo uma marionete sem fios. As sombras que o cercavam já não eram mais apenas formas. Eram pedaços de sua própria consciência, suas falhas e medos materializados. Ele tentou se mover, mas o chão parecia ceder a cada passo, como se o engolisse. Cada movimento o afundava, mais fundo na escuridão. Ele tentou gritar, mas sua voz soava abafada, como se estivesse dentro de um caixão, e ele não sabia mais se estava acordado ou sonhando. As portas à sua volta começaram a se abrir e se fechar rapidamente, como se a própria casa estivesse respirando. Ele já não sabia qual caminho seguir, pois todos os corredores se pareciam com os outros, e cada sala estava cheia de ecos do passado. Foi quando ele viu. No fim de um corredor, uma figura se destacava, uma forma esquelética, envolta em sombras. Seus olhos estavam fixos nele. Era ele, mas não era. Você não pode escapar, Marcos. A voz ecoou fria e distorcida. Era um sussurro, mas parecia retumbar nas profundezas de sua mente. Marcos congelou. Era a chave que ele havia perdido. Ela estava na mão daquela versão distorcida de si mesmo. A chave que não abria portas, mas almas, que não liberava, mas aprisionava. Ele olhou para as paredes. Elas estavam se aproximando lentamente, como se a casa estivesse se fechando em torno dele. E ele sabia, lá no fundo, que a única maneira de escapar era aceitar o que ele já se tornara. Ele não era mais apenas um homem que havia perdido sua chave. Ele era a chave. O peso da revelação o esmagou. Tudo o que ele havia feito, cada passo, cada escolha, tinha sido guiado pela chave. Ele era a chave. Ele tentou resistir, mas as mãos de suas cópias se estenderam para ele. Elas o puxaram para o centro da sala onde o espelho estava, refletindo não mais seu corpo, mas sua alma partida, sua identidade dilacerada em pedaços. Marcos, agora preso em seu próprio labirinto mental, percebeu que ele nunca havia saído. Ele nunca mais seria livre. Ele era a chave que mantinha a porta fechada, e a porta estava dentro dele. O que ele vira, o que ele havia se tornado, não tinha mais volta. Ele nunca mais seria o homem que entrou naquela casa. Ele era o reflexo distorcido, a chave errada, a porta, a chave, o espelho. Tudo se fundiu em um único pensamento, que ecoou em sua mente até o último suspiro. A chave sempre foi ele. Marcos sentia como se estivesse flutuando no vácuo. Seu corpo não mais pertencia a ele. Seu espírito estava preso em uma espiral de memórias fragmentadas e visões distorcidas. O labirinto ao seu redor já não fazia sentido. Não havia mais portas, não havia mais saída. A casa, a chave, o espelho. Tudo havia se misturado em um pesadelo sem fim. O reflexo de si mesmo, que agora não era mais um reflexo, mas uma parte de sua alma, o observava de longe. O sorriso, aquele sorriso grotesco, se esticava mais uma vez, mas não havia mais humor no gesto. Apenas uma grande e vazia promessa de eternidade. Você sabia que isso iria acontecer, Marcos? Sabia desde o começo. A voz soou em sua mente, baixa e áspera, como o arranhar de unhas sobre vidro. Marcos não sabia mais o que era real, onde ele terminava e o outro começava. O que ele se tornara não era mais um homem, não era mais um ser com vontade ou razão. Ele era agora uma chave, uma prisão, uma parte do todo. Eu sou a chave, eu sou a porta, eu sou a prisão, ele murmurou. Suas palavras se perdiam na escuridão. O espelho se iluminou à sua frente, refletindo sua nova forma. Uma figura pálida, com olhos vazios, um sorriso que parecia rasgar sua face. Era ele, mas não era. Você é o fim, Marcos. O fim da sua jornada, o fim de todos. Ele deu um passo em direção ao espelho, ou talvez o espelho tenha dado um passo até ele.
Ele não sabia mais. A casa estava desmoronando ao redor dele, mas ele não sentia mais o medo. Agora, ele era parte do reflexo. Ele era parte do espelho. Ele era parte do que havia sido perdido. E então, o espelho se quebrou. Não como um estilhaço comum. Não. Ele se desfez em partículas de luz que se espalharam pela escuridão, enquanto a última coisa que Marcos viu foi o olhar vazio de sua própria alma, refletido em pedaços de vidro quebrado. Mas o pior de tudo foi o sorriso. O sorriso que se estendeu, sem fim, até ele desaparecer na escuridão eterna. E o que restou? O que restou para Marcos? A chave, a porta, a prisão. Ele estava agora perdido dentro de si mesmo, um eco no labirinto de sua própria mente, um reflexo do que nunca deveria ter sido. A escuridão era total. Não havia mais luz, nem som. Nada além de um vazio absoluto que se estendia por um tempo e um espaço que não se podiam medir. A mente de Marcos estava suspensa nesse vazio, flutuando como uma folha levada pelo vento. Ele não sabia mais quem ele era. Não sabia mais se ainda estava vivo. O sorriso, aquele sorriso vazio, ainda ecoava em sua mente, mas não vinha de fora. Vinha de dentro. Ele agora sabia. A chave, a porta, o espelho. Tudo o que ele havia vivido não era mais uma história, mas uma parte de sua essência. Ele era o reflexo que havia tentado escapar. Mas ao longe, um som começou a se formar, tímido, no começo, mas logo se tornando nítido. Era uma risada. Não a risada dele, mas de alguém ou de algo que ele não podia ver. O som foi se aproximando lentamente, como se estivesse saindo de sua própria mente. Você nunca poderia ter saído. A voz era a mesma de sempre. Aquele eco distorcido de sua própria alma. A chave, a porta, o espelho. Tudo se havia transformado em uma prisão mental. E agora Marcos entendia a verdade. Ele nunca mais seria livre. As sombras começaram a se mover novamente, mas dessa vez ele não se afastou. Ele não teve medo. Ele não sentia nada. Porque ele já era a chave. Ele já era parte do reflexo, parte da prisão. E o mais terrível, ele nunca mais sairia. O som da risada ficou mais forte, mais nítido, mais real. Era o som de sua própria condenação. Ele não podia mais fugir. Ele não podia mais se esconder. Ele já havia se tornado uma parte da casa. E a casa nunca o deixaria ir. Você pertence a nós. A última palavra ecoou em sua mente como um trovão. Ele era a chave. Ele era a porta. Ele era a prisão. E assim, ele se perdeu de vez, afundando na escuridão, em um lugar onde o tempo e o espaço não importavam, onde não havia mais memória, mais dor, mais fuga, onde ele se tornou eterno. E a casa, agora vazia, fechou-se novamente, com a chave e a porta dentro dela, esperando por outros. E assim termina a jornada de Marcos, um homem perdido dentro de sua própria alma, aprisionado pelo reflexo distorcido de sua vida. A chave, a porta, o espelho. Tudo se fundiu em um único ponto de desespero e inevitabilidade. Ele nunca saiu. E quem sabe nenhum de nós jamais sairá. Mas o que acontece quando abrimos portas que não deveríamos? Quando as chaves que encontramos não liberam, mas aprisionam? Será que estamos todos, em algum momento, sendo observados por nossos próprios reflexos? Agora, enquanto o silêncio volta a tomar conta, eu deixo a pergunta no ar. Você se atreveria a tentar a chave? Se essa história mexeu com você, se ela te fez pensar no que realmente nos prende, compartilhe com aqueles que você sabe que têm coragem de enfrentar seus próprios reflexos. E não se esqueça de deixar seu comentário. O que você achou da jornada de Marcos? Você acreditaria que a chave está realmente em suas mãos? Ou talvez em sua alma? Obrigado por acompanhar. O mistério da chave. Nos vemos na próxima porta que ousarmos abrir.
Imagine perder alguém que você ama, mas dias depois do funeral essa pessoa começa a falar com você de novo. Não por um sonho, nem por alucinações, mas por um objeto que nunca deveria emitir sua voz novamente. Agora, imagine que essa voz está pedindo ajuda e avisando que algo terrível está prestes a acontecer. Isso foi exatamente o que Marta viveu, e ela nunca mais será a mesma. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O tempo não deveria ser capaz de dilacerar uma alma, mas Marta sentia-se estraçalhada. O luto era uma criatura faminta, e sua casa, um mausoléu. Havia meses que Alice partira, e ainda assim, sua presença impregnava o ar. O aroma sutil de lavanda do travesseiro, o ranger abafado da cadeira de balanço, o espectro de um riso infantil que parecia ecoar pelas paredes. A babá eletrônica posta sobre a cômoda do berçário era o último elo entre a vida e a morte. O aparelho permanecera ali, intocado, como um fantasma eletrônico guardando um quarto que jamais voltaria a ser habitado. Foi numa tarde de céu pálido que Marta ouviu um estalo fraco, seguido de um chiado. Um som distorcido, como o ruído de estática em um rádio antigo. Então, uma respiração. E por fim a voz. Mamãe? O sangue de Marta gelou. Sua pele se arrepiou como se fosse feita de vidro trincado. Por um momento, permaneceu imóvel, o olhar cravado na babá eletrônica, esperando. Não, rezando, para que aquilo tivesse sido um erro. Um fragmento de sua mente quebrada tentando lhe pregar uma peça cruel. Mas o aparelho piscou. A voz retornou mais nítida. Por que me deixou aqui? Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O quarto, outrora inerte, agora parecia pulsar com uma presença invisível. O berço de Alice estava ali, coberto de poeira e lembranças mortas. Nada havia se movido. E, no entanto, a sensação era clara. Ela não estava sozinha. Com dedos trêmulos, Marta arrancou as pilhas da babá eletrônica. O chiado cessou. A tela escureceu. E o silêncio retornou, espesso como veludo, pesado como um presságio. Marta queria acreditar que fora apenas uma falha do aparelho, mas, no fundo, algo terrível começava a crescer dentro dela. Um sussurro no âmago de sua mente, uma certeza primitiva e aterradora. Alice não havia partido completamente. Naquela noite, quando Marta estava prestes a adormecer, um ruído suave ecoou pelo quarto. Ela arregalou os olhos, o coração batendo como um tambor frenético. A babá eletrônica estava ligada novamente, e uma voz sussurrou do outro lado. Mamãe, me encontre. Marta despertou sobressaltada. O quarto estava imerso em uma penumbra úmida, sufocante, como se as paredes tivessem se fechado ao seu redor. O silêncio não era comum. Era denso, carregado de expectativa. Então, o ruído voltou. O estalo, o chiado, a respiração. A babá eletrônica sobre a cômoda piscava sua luz vermelha, pequena, pulsante, como um olho atento no escuro. Marta permaneceu imóvel, os dedos crispados nos lençóis, o coração galopando no peito. Ela tinha removido as pilhas. Tinha certeza disso. E, no entanto, o aparelho estava ali, ligado, emitindo um som opaco, rascante, como uma fita velha sendo rebobinada. Então a voz veio, desta vez sem estática. Por que me deixou aqui? O grito entalou-se na garganta de Marta. Ela não conseguia respirar. Cada fibra de seu ser queria correr, fugir daquela casa. Mas algo mais forte a manteve presa no lugar. Um instinto primal, um terror que não se explicava, apenas existia. Ela se forçou a levantar, sentindo o frio do chão de madeira contra os pés descalços. A respiração curta e entrecortada denunciava seu pavor. Com passos trêmulos caminhou pelo corredor, cada sombra ao seu redor parecendo se esticar, acompanhá-la. Quando chegou à porta do berçário, hesitou. O cômodo exalava uma quietude sepulcral.
como se o próprio tempo tivesse parado ali dentro. Marta engoliu em seco, empurrou a porta. O berço estava vazio, intocado. Mas a cadeira de balanço não estava imóvel. Ela oscilava, para frente e para trás, lentamente, como se alguém invisível estivesse sentado ali, embalando algo que não podia ser visto. A babá eletrônica chiou uma última vez antes de sua tela acender. A imagem apareceu. Marta viu movimento no monitor. Uma sombra pequena, agachada no chão, e então, a voz de Alice. Mas agora algo em seu tom havia mudado. Algo não estava certo. Ele está aqui. Marta sente uma presença atrás de si. O ar se torna gélido. Antes que possa se virar, a porta do meu berçário se fecha sozinha com um estalo violento. O estrondo da porta fechando reverberou pelo quarto como o bater de um caixão sendo lacrado. Marta se virou de súbito, os olhos arregalados pela súbita imersão na escuridão. O abajur tremeluziu, projetando sombras contorcidas pelas paredes do berçário. O ar estava mais frio ali dentro, um frio errado que se infiltrava pelos ossos, fazendo seus dentes baterem. Ela tentou abrir a porta. Trancada. O coração trovejava em seu peito. Então, a babá eletrônica ligou novamente. A tela. E a imagem apareceu. O berço. Mas não estava vazio. Havia algo ali. A silhueta de uma criança pequena, encolhida no canto, com os joelhos junto ao peito. O cabelo escorria em mechas escuras sobre o rosto, e seus ombros subiam e desciam numa respiração pesada. Marta sentiu o mundo girar. Alice? Com um estalo, a imagem desapareceu. O monitor apagou. Marta arfava, suas mãos tremendo enquanto forçava a maçaneta. Então a porta se abriu sozinha, rangendo como se a própria casa a estivesse observando. Ela tropeçou para fora do quarto, o corredor parecendo mais estreito, mais opressivo, mas não importava. Precisava sair dali. Agora. Mas e se... O pensamento rastejou pela sua mente como um inseto viscoso. E se aquilo não fosse um delírio? E se Alice estivesse tentando falar com ela? Com um aperto no estômago, Marta voltou ao berçário. As sombras já não se moviam. A cadeira de balanço estava imóvel. O silêncio dominava tudo. Ela pegou a babá eletrônica e apertou o botão de gravação. A voz saiu rouca, trêmula. Alice? Você está aqui? Esperou. O aparelho piscou. O silêncio foi absoluto. Ela pressionou o botão para reproduzir a gravação. O áudio começou com um chiado profundo, como se algo estivesse respirando do outro lado. Depois, uma voz, baixa, distorcida. Ele está aqui. O aparelho escorregou de seus dedos e caiu no chão. O chiado aumentou. No reflexo da tela escura da babá eletrônica, Marta viu, atrás dela, uma silhueta. Alta, parada na porta. O som da babá eletrônica distorceu-se em um grito agonizante, seguido de uma única palavra: corra. O grito agudo da babá eletrônica ainda ecoava nos ouvidos de Marta quando ela se virou de supetão. O quarto pareceu encolher ao seu redor. A silhueta ainda estava lá, parada à soleira da porta, alta, imóvel, observando. Mas, sem olhos. Penumbra engolia seus traços, mas Marta conseguia ver sua forma. Braços compridos demais, um corpo magro como se a pele estivesse costurada sobre ossos secos. O rosto, uma sombra sem feições. Mas ela sentia que aquilo via. Ela quis gritar, mas sua voz morreu antes de alcançar a boca. Então o som veio. Baixo, rastejante, um sussurro rouco, arranhando a escuridão como unhas sobre um túmulo. Ela nunca partiu. Marta sentiu as pernas fraquejarem. O frio que emanava daquela coisa parecia se infiltrar por sua pele, apertar seu peito como uma mão invisível. Ela tropeçou para trás, ofegante, até encontrar a parede. A babá eletrônica ainda estava no chão, mas agora transmitia algo. Tela tremulou, e Marta viu o berço. E no berço, um vulto se contorcia debaixo do cobertor. Pequeno, frágil. Alice.
Um soluço escapou de sua boca. Isso não podia ser real. Isso não podia estar acontecendo. O sussurro ecoou novamente. Ela chamou por você, mas você não ouviu? O ar ficou pesado, denso como se estivesse afundando em areia movediça. Marta fechou os olhos, forçando-se a acreditar que aquilo era um delírio, uma sombra do seu luto transformada em pesadelo. Mas quando os abriu novamente, a silhueta na porta não estava mais lá. Um arrepio percorreu sua espinha. Então a voz de Alice sussurrou no monitor. Mamãe, ele não quer que você me veja. A babá eletrônica apagou. O silêncio voltou, e no berço sob o cobertor algo se mexeu. Marta deu um passo hesitante para o berço. O cobertor subiu e desceu lentamente, como se algo respirasse debaixo dele. Quando ela estendeu a mão para puxá-lo, os dedos minúsculos de Alice agarraram seu pulso. O frio subiu pelo braço de Marta como se garras invisíveis se cravassem em sua pele. Os dedos de Alice estavam ali, apertando seu pulso, pequenos, frágeis, mas gelados como algo que esteve enterrado por tempo demais. O choque percorreu sua espinha. Alice estava ali. Alice estava ali. Marta quis falar, mas a voz lhe fugiu. O silêncio era espesso, sufocante, e o ar parecia pesado como chumbo em seus pulmões. O berço estava coberto pela penumbra. Ela não via o rosto da filha, apenas aquele toque gélido que se fechava ao redor de seu pulso como se temesse que ela fosse fugir. E então, Alice sussurrou: Ele está atrás de você. Um arrepio violento tomou Marta. Ela quis se virar, mas algo dentro dela gritava para que não o fizesse. O som da porta rangendo ainda ecoava na casa, cortante como o grito de um condenado. Marta sentiu as pernas bambas, o ar denso como se ela estivesse imersa em uma névoa espessa, fria e úmida. Cada passo que dava em direção ao porão parecia pesar mais. O piso de madeira sob seus pés rangendo em protesto como se a casa inteira estivesse tentando impedi-la de prosseguir. A babá eletrônica ainda estava em suas mãos. Mas agora, ao invés da voz de Alice, o que saía dela era um som baixo e gutural, como se a própria casa estivesse ressoando com algo imenso, antigo e maligno. Marta parou diante da porta do porão. O ar ali era pesado, impregnado com o cheiro de mofo e o gosto de desespero. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo um calafrio atravessar sua espinha. Algo a observava. Com uma força que ela não sabia de onde vinha, Marta girou a maçaneta. A porta se abriu, revelando uma escuridão tão espessa que parecia engolir a luz ao seu redor. O frio dentro do porão era intenso, mas não de uma maneira natural. Era um frio errado, como se fosse um convite para algo que não deveria ser. Descoberto, ela entrou. Cada passo ecoou na vasta escuridão. O som de sua respiração era o único ruído que cortava o silêncio denso. Quando seus olhos se ajustaram, ela viu o que estava diante dela. O porão estava repleto de túmulos, túmulos de crianças. O chão estava coberto por pedras escuras, com nomes gravados em cada uma delas. Mas não eram nomes comuns. Alguns estavam borrados, outros distorcidos como se tivessem sido rasgados ou apagados com raiva. E em meio a esse cenário macabro, havia um corpo. O corpo de uma criança pequena. O rosto era familiar, Alice, mas não estava viva. Marta deu um passo hesitante para frente, mas foi a babá eletrônica em suas mãos que a fez parar. A tela estava piscando novamente, e foi aí que ela viu. A criatura estava ali, à sua frente, em pleno porão, a mesma sombra alta, a mesma figura desproporcional que a havia observado. A coisa sorriu, mas não era um sorriso humano. Era uma expressão distorcida, cheia de dentes afiados, e os olhos eram vazios, negros como a própria escuridão. E foi então que ele falou: Você finalmente veio, Marta. O ar ao seu redor se apertou. Ela não sabia mais onde estava. Não sabia mais se aquilo estava acontecendo de verdade, ou se tudo não passava de um pesadelo insuportável. A sombra se moveu em sua direção, sua forma distorcendo-se à medida que se aproximava. Antes que Marta pudesse gritar,
A babá eletrônica se partiu em suas mãos, emitindo um último grito agonizante. O chão do porão tremia sob seus pés, a escuridão se estendendo como um abismo sem fim à sua frente. Marta mal conseguia respirar, cada inspiração lhe parecia um esforço monumental, e sua visão estava embaçada pela adrenalina que pulsava em suas veias. A sombra diante dela se aproximava, suas formas se retorcendo de maneira impossível, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse sendo distorcido. Ela tentou se afastar, mas seus pés estavam grudados ao chão, como se uma força invisível a mantivesse prisioneira. O corpo de Alice estava ali, ao centro do porão, mas algo estava errado. Alice não estava dormindo. Não estava simplesmente morta. Ela estava sendo consumida. A criatura sorriu novamente, seus dentes afiados brilhando na escuridão. Você ainda não entende, não é, Marta? A voz era profunda, grave, como um eco vindo do próprio inferno. Marta tentava gritar, mas a garganta parecia encolher em si mesma, os músculos impossibilitados de fazer o som escapar. A criatura deu um passo mais perto. Ela sempre foi minha. A última palavra ressoou como um trovão dentro de sua mente, e Marta sentiu uma dor aguda se espalhando pelo peito. O peso da verdade a esmagou como um peso morto. A babá eletrônica, agora, em pedaços no chão, era um portal para outra dimensão, um portal para aquilo que havia se apoderado de Alice desde o momento em que ela morreu. Marta tentou raciocinar, mas o medo estava tomando conta de seu corpo. As palavras da criatura soavam cada vez mais distantes, como se ela já não fosse mais capaz de ouvir de maneira clara. Ela só sabia de uma coisa: precisava salvar Alice. Com um impulso desesperado, Marta avançou, ignorando a dor que percorreu suas articulações. Ela pegou o corpo de Alice nos braços, sentindo o peso frio da criança em seus braços. Mas Alice não estava ali. Quando Marta a segurou, ela percebeu. Alice não estava ali, não mais. O que estava em seus braços era uma coisa amorfa, com os olhos vazios e uma boca larga demais. Uma massa de carne retorcida, cheia de dentes. Marta empurrou o corpo para longe, e naquele momento a criatura riu. Você não pode salvá-la. Mas antes que Marta pudesse reagir, a criatura avançou. Uma dor pungente, como se uma lâmina afiada tivesse cortado sua carne, a fez cair no chão com um grito. O sangue escorreu pelas suas mãos. Ela estava morrendo. Mas naquele momento algo dentro dela, algo profundo e primal, despertou. Marta fechou os olhos e, com a última força que restava, gritou. E o universo ao seu redor respondeu. A casa inteira estremeceu. As paredes se contorceram, e a criatura gritou com uma fúria indescritível, como se o próprio inferno estivesse desmoronando sobre ela. A porta do porão se fechou violentamente, prendendo Marta e a criatura no escuro. A casa estava em silêncio, absoluto, mas o silêncio não era reconfortante. Era pesado, como se o próprio ar tivesse sido roubado de dentro dela. Marta sentia o corpo queimando, as veias latejando com uma dor lancinante. A criatura estava lá. Ela podia sentir a presença maligna, o calor da sombra se infiltrando em sua pele. O porão estava uma massa de escuridão compactada, e as paredes pareciam estar se apertando ao redor de Marta, como se a casa estivesse se fechando sobre ela, selando o destino de ambos, dela e da criatura. Mas algo mudou. O grito de fúria da sombra havia se transformado em algo mais, algo que parecia se dissolver. As paredes começaram a tremer, e a luz, ou o que restava dela, piscou intensamente, iluminando brevemente os rostos das criaturas que haviam se escondido nas sombras da casa. Mas Marta não teve tempo para pensar em nada disso. Ela estava sozinha agora. O corpo de Alice não estava mais lá. Era uma ilusão. Uma mentira criada pela criatura para se alimentar da dor de Marta. A criança nunca esteve ali. A casa, o portal, a babá eletrônica, tudo isso era uma grande armadilha. Aquele ser de escuridão, aquela criatura que tomou o que mais amava, agora se tornava uma parte da própria casa, como um parasita esperando pelo próximo destino, pela
próxima alma a consumir. O último pedaço de resistência dentro de Marta se quebrou quando ela se levantou do chão, sangrando, mas determinada. Ela não morreria ali. O sussurro final da criatura reverberou em suas orelhas. É tarde demais. Ela fechou os olhos e o último lampejo de luz que restava se apagou. Um som distante, um grito abafado. O som de uma criança chamando por ela. Mas Marta já não estava mais ali para ouvir. E assim, na escuridão fria do porão, a casa silenciou. Não havia mais sinais de Marta. A criatura, com sua forma distorcida, agora fazia parte da própria estrutura. Uma sombra que se infiltrava nas paredes e sussurrava entre os ventos frios que cortavam a casa. Mas em algum lugar, talvez em algum canto distante, uma criança ainda chamava por sua mãe. A babá eletrônica, partida e esquecida no chão, nunca mais se ligaria. Ou talvez ela estivesse esperando pelo próximo. A morte de Marta não foi o fim. Era apenas o começo. O começo de um ciclo interminável onde a dor e o medo se alimentam uns dos outros. Onde, nas profundezas de cada casa, uma voz pode ser ouvida, chamando, implorando, esperando. Se você ouvir, cuidado. Não deixe que a escuridão te alcance.